Eterno Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta noite incrível que o Senhor está nos permitindo vivermos. Obrigado, meu Deus, por tua graça que, Senhor, não tem como nós não deixarmos de afirmar que o Senhor se faz presente nesse lugar. Obrigado por tua presença, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que se movimenta, Senhor, em nós e no meio de nós. Obrigado, meu Deus, por tua glória, Senhor, manifesta, Senhor, neste lugar, nesta noite. Eu te agradeço. Oh Deus, eu te agradeço, Pai, por tanta bondade, tanto amor e tanta graça que o Senhor tem, Senhor, derramado, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado por aqueles, ó Pai, que têm aprendido a beber desta fonte chamado Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, meu Deus, por esta igreja. Obrigado, Senhor, por cada uma das vidas que estão aqui. Deus, eu te louvo, Senhor, porque neste tempo e neste momento agora, Senhor, os nossos corações estão atentos à tua voz e à tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja ministrando cada um dos nossos corações, ministrando cada uma das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Ministra mesmo o nosso coração. Senhor, que todo atrapalho na mente, Senhor, que toda ideia, todo conceito pré-concebido caia por terra agora. E os corações estejam, Senhor, abertos e atentos à tua voz e à tua palavra. Senhor, tu tens trazido a tua igreja ao redor desta face, ao redor da face desta terra. O Senhor tem trazido, Senhor, a tua igreja um tempo de alinhamento, um tempo de conserto, um tempo, Senhor, de corações buscarem alinhamento com os céus. Senhor, nós não temos mais tempo, Senhor, para brincarmos. Nós não temos mais tempo, Senhor, achando que no final das contas, no final das coisas, dará tempo de fazermos alguma coisa. Senhor, não há mais tempo. E o Senhor tem alinhado a tua igreja. O Senhor tem trazido uma palavra de direção para a sua igreja. E toda ela sempre apontará, ó meu Deus, para homens e mulheres, Senhor, renderem os seus corações aos teus pés. E que não seja diferente com cada um de nós nesta noite, ó Deus. Senhor, eu submeto o meu coração ao Senhor. Eu submeto, Senhor, os meus pensamentos. Eu submeto tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que me preparei, tudo aquilo que escrevi. Senhor, eu submeto ao Senhor, porque eu tenho a consciência clara, Pai. Ó Deus, que não é nada meu, é tudo teu. Ó Deus, que o Senhor não deu uma igreja para mim, o Senhor me deu para a sua igreja, e por conta disso eu tenho responsabilidades com ela. São os teus filhos, são as tuas ovelhas, são, Senhor, os teus servos, os teus discípulos. Então que o Senhor me ajude, meu Pai, em nome de Jesus, a fazer e dar o meu melhor por cada um destes, Pai. Em nome de Jesus, que este momento seja um momento em que o nosso coração se aquiete, os nossos pensamentos, em nome de Jesus, eles se aquietem, ó Deus, para que a tua palavra flua com leveza, flua, ó Deus, com inteireza e com intensidade, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração. Senhor, essa é a nossa oração, e a fazemos em nome da videira verdadeira, Yeshua. Amém. E amém, Jesus. Amém, igreja. Amém. Queridos, essa palavra, na verdade, ela começa hoje e termina domingo que vem. É uma palavra que nós vamos ministrar em 2 tempos, porque ela fala de 2 situações distintas, embora elas sejam congruentes, elas sejam convergentes, elas falam de 2 situações diferentes, mas que no final das coisas, ou no final de tudo, elas produzem o mesmo efeito. Elas têm de produzir o mesmo efeito na medida que a gente permite que ela crie esse efeito em nós. Essa palavra ela nasceu de uma palavra lançada pelo meu pastor lá no aniversário da igreja, que a pastora Georgia sempre está me lembrando dela, e que no domingo passado um irmão chega para mim, pastor, assim, 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 ou seja, uma palavra que coadunou com aquilo que foi ministrado ao nosso coração pelo pastor André lá em março, e que agora a gente entendeu algumas situações. E essa semana eu fui para o Senhor e comecei a buscar em Deus
que o Senhor gostaria de falar conosco dentro dessa perspectiva. Por isso que ela começa hoje e ela termina no próximo domingo, certo? Então fica aqui o meu convite para que você possa entender a palavra como um todo, para que você possa estar conosco no próximo domingo, porque daí é o fechamento daquilo que eu vou partilhar com você hoje. Amém, igreja? Amém? Amém. Queridos, uma das coisas que eu tenho buscado em Deus é ser cada vez, buscar ser em Deus um pastor melhor para a sua igreja. Para a sua igreja. Eu falo desta igreja, eu falo para onde o Senhor tem me levado, aonde o Senhor tem me permitido ministrar. Esse ano já tive, acho que 2 ou 3 lugares, agora em julho estarei em 2 lugares novamente, em setembro de novo. Então assim, Deus tem nos colocado em alguns lugares, e eu digo, Senhor, eu preciso ser melhor para a sua igreja, porque o Senhor me chamou para pastorear as ovelhas, as pessoas que não são minhas, são do Senhor. E, gente, isso é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando nós pensamos e quando nós olhamos para frente e nós percebemos com muita clareza que Jesus está às portas, Jesus está voltando. E sobre a minha vida repousa uma responsabilidade enorme de preparar a sua igreja para a volta do noivo. A noiva para se encontrar com o noivo. Amém? Amém. Eu acho que você compreende isso. E dentro dessa perspectiva, muitas vezes o Senhor nos leva a tratar assuntos de realinhamento. Por que eu digo realinhamento? Porque muitas vezes ao longo da nossa caminhada nós vamos desalinhando aquilo que nós começamos de uma forma tão perfeita, ou que nós começamos de uma forma correta, mas ao longo da nossa história, ao longo da nossa caminhada com Jesus, foi se perdendo algumas coisas, foi se perdendo algumas realidades, algumas verdades dentro de nós. E quando nós quando nós entendemos em Deus que chega momentos que nós precisamos trazer um realinhamento, é porque o Senhor tem nos convidado a voltarmos, a andarmos da forma com que nós andávamos e nos movimentávamos antes. E isso é para todos, inclusive para mim, porque preparando essa mensagem, eu me achei em muitas coisas nela, que hoje, agora ali no momento do louvor, não é porque o louvor estava incrível, e gente, estava incrível mesmo, não pela qualidade musical de vocês, mas pela unção que vocês atraíram. Eu comecei a chorar e dizer, Deus, obrigado por o Senhor ter me dado para a tua igreja, agora me ajuda em relação a isso, né? Me dá graça para eu poder suportar tudo que nós temos suportado e tudo que nós iremos suportar, principalmente quando nós temos que trazer a tua igreja para um tempo de realinhamento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, e ela diz assim: a mensagem da cruz, e aí eu vou lembrar daquela canção antiga, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Você lembra? A mensagem da cruz é loucura para aqueles que se encaminham para a destruição. Ouça o que Paulo está dizendo. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que se encaminham para a destruição. Mas para nós, cutuca a pessoa que está ao seu lado e diz assim, isso está falando com a gente. Cutucou ele aí e diz, está falando com a gente. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. O tema dessa mensagem é cruz e serviço, uma realidade dos céus sobre nós. Porque se há algo que nós precisamos prestar atenção dentro desse tema, é que esta é uma realidade. Cruz e serviço é uma realidade da igreja de Jesus para hoje. Ela é. E o céu, o céu vai manifestar essas duas realidades. Há uma manifestação dessas duas realidades para todo aquele que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz e o recebe como seu Salvador. Um dia você olhou para a cruz, um dia alguém falou da cruz para você, um dia alguém falou sobre o amor de Jesus, sobre a sua vida, um dia alguém disse, olha, você precisa reconhecer e receber Jesus como teu Salvador, e você o fez, e quando você o fez, você então é tornado filho de Deus,
1 João capítulo 1, verso 12, deixa isso claro. 1 João, o Evangelho de João capítulo 1, verso 12. Você se torna um filho de Deus, e quando você se torna um filho de Deus, então essas duas realidades, cruz e serviço, elas passam e devem ou deveriam ser parte diária, notória e viva nas nossas vidas, agora que somos seus filhos. E meus queridos irmãos, a cruz, ela é uma realidade incrível. A cruz, ela é uma realidade incrível. Ela é um objeto, ela é um símbolo que atravessou séculos, ela tocou povos. A cruz alcançou corações ao longo dos seus 2000 anos, principalmente com o advento da cruz de Jesus. A cruz, de certa maneira, de alguma forma, ela está presente na vida de milhões de pessoas ao redor da terra. Muitos que já nasceram e morreram, outros que estão vivos e outros que nascerão. A cruz, ela estará de alguma forma presente na vida dessas pessoas. A cruz, ela está presente em bandeiras. A cruz, ela está presente em brasões. A cruz está presente em medalhas, em citações poéticas e discursos. A cruz, de alguma forma, ela sempre esteve presente na vida da humanidade, depois do advento de Cristo na cruz. A cruz é uma realidade incrível. Incrível. Homens morreram por ela. Um homem morreu nela. Vários outros morreram na cruz. Mas apenas um único homem foi pendurado numa cruz com o propósito eterno da redenção. Somente um. Muitos morreram em razão da cruz. Vamos lembrar lá no início do milênio. Lá no século 1, 2 e 3, século 4. As grandes cruzadas, faziam as grandes cruzadas em nome do Cristo da cruz. Mas somente um homem que foi pendurado nela morreu com esse propósito eterno de redenção. A cruz, ela é amada por muitos. A cruz, ela é amada por muitos homens e mulheres. Mas também ela é odiada por muitos. Muitas pessoas ao longo desses séculos que já se passaram, sempre consideraram a cruz em um alto valor. Por outro lado, muitos a desprezaram, apenas como um objeto qualquer. O interessante é que muitas pessoas amam a simbologia da cruz, mas essas mesmas pessoas negam as suas verdades. Eles amam a simbologia, aquilo que a cruz ela apresenta ou significa, mas eles negam as suas realidades, eles negam as exigências que a cruz faz. Muitos povos, através dos séculos, após a morte de Jesus, têm a cruz como um símbolo da sua identificação em Cristo. Tem muitos irmãos nossos aqui que usam uma cruz, um crucifixo. Eu tenho um que eu ganhei de um casal. E está lá, e ok, não tem nada de errado quanto a isso. Porque muitas vezes ele vai nos identificar com o Cristo. Agora, por outro lado, existem tantos outros, que a cruz é um símbolo de repúdio, é um símbolo de martírio, é um símbolo de vergonha. De vergonha. Para os romanos, a cruz era um símbolo de morte. Para os romanos, a cruz era um símbolo de dor e vergonha. Agora, para mim e para você, cristãos, discípulos de Jesus, amém? É um símbolo de glória, é um símbolo de vitória, é um símbolo de vida. Agora, nós precisamos entender uma coisa: a cruz, ela apresenta uma realidade que é dura de se encarar. Sim, ainda que nós não iremos, eu acredito que não, iremos ser pendurados e pregados numa cruz, como o nosso Cristo foi. Para muitos de nós, para todos nós, ela vai apresentar uma realidade dura, difícil de nós encararmos. Porque assim como para muitas pessoas, a cruz é um objeto de superstição, de proteção e cura. Eles creem no objeto em si, mas não compreendem a realidade daquilo que ela nos exige. Para muitos a cruz é isso. Para outros que rejeitam a cruz, para outros que olham para a cruz e a rejeitam, não a recebem, não procuram entender o porquê dela,
Por que muitos rejeitam a cruz? Porque a cruz faz exigências. A cruz faz exigências. E nós temos que começar a tomar a nossa consciência em relação a isso. Muitos que estão dentro das igrejas, das suas igrejas, há anos a fio, rejeitam a cruz. Estão sobre ela, mas rejeitam o poder, não o poder dela, porque ela em si não tem poder, mas o poder daquilo que ela significa. Aí você vai me perguntar, mas como isso, pastor? Mesmo dentro das igrejas, as pessoas rejeitam a cruz porque não se submetem a ela. Porque as pessoas, elas não se submetem àquilo que a cruz pede de nós. Aquilo que a cruz nos aponta como caminho. Aquilo que a cruz nos aponta como ensinamento. Por isso que muitos que estão dentro das igrejas ao redor da face da terra rejeitam a cruz. Porque ela faz exigências. A vida cristã, ela não é desconectada da cruz. A vida cristã, ela não é desconectada do Cristo da cruz. A vida cristã não está desconectada disso. Muitos rejeitam porque não se submetem a ela. Por outro lado, nós temos muitos que estão dentro da igreja de Jesus, que a recebem por inclusão. Como assim, pastor, por inclusão? Eu vou te explicar. Porque somente aqueles que conhecem a cruz por inclusão conseguem experimentar a vitória que nela foi conquistada e afirmada. Quando eu digo por inclusão, eu estou falando quando nós submetemos o nosso coração a tudo aquilo que a cruz exige de cada um de nós. A tudo aquilo que a cruz pede de cada um de nós. João 14,6, o próprio Senhor Jesus, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Logo depois ele vai para a cruz, inaugurando esse novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho. Muitos afirmam essa verdade. Qual a verdade? Que Jesus é o único caminho, a verdade e vida. Muitos afirmam essa verdade em suas bocas, mas desprezam essas verdades nos seus corações. Por quê? Por que muitos vão afirmar que sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Confessam com a boca, falam com a boca, mas negam essa realidade, o poder dessa verdade nos seus corações. Por que isso acontece? Porque só uma vida que está inclusa na cruz, submetida a ela, vai experimentar essa verdade. Se não fosse dessa forma, Jesus em João capítulo 11, 25, 26, ele diz: eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim viverá, mas depois de morrer, mesmo depois de morrer, quem vive em mim, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Essa é uma verdade que a cruz nos proporciona. E essa é uma realidade concreta para todos aqueles que vivem uma vida de inclusão na cruz. Eu ainda não cheguei a falar o que é inclusão e você já vai entender. Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo vai nos dizer: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... Vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Opa! Aqui eu começo a entender algumas coisas. Porque quando nós vivemos uma vida inclusa na cruz, nós somos impactados por suas verdades e desafiados por suas exigências. Guarde isso no seu coração. Pastor, eu tenho que estar submisso a Jesus. Eu sei, e é isso mesmo. Mas se você não entender o que eu estou descrevendo, dificilmente você vai sujeitar o teu coração a Ele. Dificilmente. Porque a vida de cruz, que somos convidados a vivermos todos os dias, eu vou repetir, por ela, quando nós entramos, quando nós entendemos e vivemos uma vida inclusa na cruz, nós seremos impactados por suas verdades e desafiados por cada exigência que ela faz de mim e de você. Cada uma das exigências. Nós temos o tema dessa mensagem, que termina a semana que vem, Cruz do Serviço, Realidades do Céu. Então nós não temos como falar sobre essas realidades, a cruz e o serviço, sem nós apresentarmos as verdades que constituem cada uma delas. As verdades que constituem a cruz e as verdades que constituem o serviço. Amém? Vocês estão entendendo? Tudo bem até aí, gente? Vamos lá.
Queridos, a Bíblia vai nos apresentar então essas duas realidades que são completa e totalmente inerentes a todos aqueles que agora receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa verdade, essas duas realidades do céu, cruz e serviço, elas agora fazem parte da vida daqueles que foram tornados filhos de Deus. E que agora, por serem tornados filhos de Deus, eles começam a entender que agora eles possuem um propósito para as suas vidas. Uma perguntinha bem simplesinha: quantos de vocês têm propósito na sua vida? Querido, deixa eu te falar uma coisa: todos nós temos. Não é exclusividade de um ou de outro. Todos nós temos um propósito na vida. Todos nós. Então essas duas realidades, que é a cruz e o serviço, elas convergem entre si. Elas convergem entre si. Elas se complementam, elas se conectam, e ambas expressam a realidade do céu aqui na terra. Quando muitas vezes nós cantamos, eu acredito, agora de cabeça não me vem nada, mas eu acredito que tenha canções que fala sobre de trazer o céu para a terra, né? Oi? É exatamente essa aí. Canções que nós cantamos, né? Abre o céu sobre nós, desce o céu sobre a terra. Queremos viver a realidade dos céus. Amém? Quantos querem viver a realidade do céu aqui? Sim, porque nós já estamos desfrutando da eternidade. Amém? Então eu vou te dar uma dica bem simples de você viver a realidade do céu: cruz e serviço. Porque nós queremos flutuar. Nós queremos a glória manifestada, nós queremos sapatear, nós queremos, não há nada de errado quanto a isso, está tudo certo. Só que não é só isso, vai muito além disso. Nós queremos cantar e chorar, nós queremos um louvor que execute, que faça descer o céu sobre nós. Nós queremos levantar as nossas mãos, nós queremos glorificar, nós queremos sermos tocados pela sua presença. A realidade do céu tocando a terra. Amém? Mas e na segunda? E na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e até o próximo domingo? Como é que fica esse negócio? Cruz e serviço. Cruz e serviço. Elas são realidades que convergem entre si. Falando de cruz, ou falando sobre a cruz, nós precisamos ter a consciência. E aí eu vou convidar você a repetir comigo. Repete comigo assim: a cruz precisa ter implicações diretas e reais na minha vida. Porque se a cruz não tiver uma implicação direta na sua vida, nós precisamos começar a repensar a nossa caminhada com Jesus. O próprio Senhor Jesus tinha clareza da realidade da cruz. O próprio Cristo já sabia o seu propósito, e ele sabia que a cruz era o seu propósito, o seu destino, pelo menos sobre a face da terra. Jesus sabia que quando ele mesmo aceitou o desafio, não o desafio, coloquei a palavra de uma forma errada, mas quando ele aceita a tarefa, a missão de descer, encarnar, nascer, morrer, ressuscitar por nós, ele sabia que ele passaria pela cruz. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, 37, o escritor vai deixar claro que Jesus já sabia em sua própria vida, ele já sabia na eternidade que na sua própria vida ela se cumpriria a palavra de Isaías, de que ele, Jesus, seria tido como malfeitor, e como malfeitor o caminho era a cruz. O destino dele era a cruz. Ele sabia que o seu destino era a cruz, porque esse era o propósito da vinda dele sobre a terra: alcançar a sua criação. E por algumas vezes no seu ministério, Jesus ele vai mencionar, ele fala do seu próprio sofrimento, do seu próprio martírio. Marcos 9, 31, Lucas 18, 31, 32. Ali Jesus ele começa a falar do seu próprio martírio, do seu sofrimento. Eu vou ser tratado assim, eu vou ser açoitado, eu vou ser assim, 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 assim. Mas nós, olhando esses textos, nós vamos entender e ver com clareza que Jesus sempre deixou muito claro que ele cumpriria o propósito e nada iria impedi-lo.
Ele iria para a cruz, e ponto final. E aí eu vou entender uma coisa: não importava se a cruz estava além da vontade de Jesus. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então não importava que a cruz, se a cruz estava além da vontade de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, ela estava dentro da vontade do Pai, e isso era o que importava para Jesus. Porque não dizia respeito a Ele, dizia respeito à vontade do Pai. Você precisa entender uma coisa: a cruz, ela vai além daquilo que você pensa ou quer. Ela vai além. Você precisa também entender que aquilo que a cruz nos pede está além da nossa vontade, mas está dentro da vontade daquele que te salvou. Por que nós não vivemos então dessa forma? Por que então nós não caminhamos dessa forma? Por que continuamos com a nossa guerra de egos? Por que nós continuamos andando nos nossos trilhos de orgulho? Por que nós continuamos andando pelos nossos próprios caminhos, com as nossas próprias pernas, e muitas vezes dizendo: o Senhor me falou, quando Ele não falou nada? Eu vou repetir isso. A cruz para as nossas vidas, a cruz pode estar além daquilo que nós desejamos, mas quando nós nos incluímos nela, ficamos dentro da vontade daquilo que Deus tem para cada um de nós. O cumprimento dos propósitos eternos em nossas vidas estão além dos nossos dons e talentos. Outra perguntinha: quem tem dons e talentos aqui? Na verdade, todos deveriam levantar as mãos, porque todos têm dons e talentos, em várias áreas, de várias formas. O fato de você simplesmente dar um abraço em alguém, e esse alguém ser tocado por esse abraço, é um dom que Deus te deu. O fato de você olhar para alguém e dar um sorriso, e esse sorriso que você deu para esse alguém mudar a vida dessa pessoa, ou pelo menos mudar aquele momento, aquele instante nessa pessoa, é um dom que Deus te deu. Todos nós temos dons e talentos. Então o cumprimento dos propósitos eternos estão além disso. Agora eu entendo que a cruz é o caminho para o cumprimento dos propósitos em nós, porque se nós não entendermos a cruz em nós, ou a cruz para nós, e tudo que ela exige de nós, nós não cumpriremos o nosso propósito. Não. Então, meus irmãos, guarde uma coisa no seu coração, e eu falo isso com temor, com amor e com humildade: não se engane, não se engane, a cruz tem implicações reais nas nossas vidas. Não se engane. Qualquer coisa que passar disso é engano, porque ela tem implicações nas nossas vidas, sim. Queridos, a cruz é sem dúvida para todos nós a principal direção a ser tomada.